jornal é de 440 dólares per capita de gasto social. Ainda é muito baixa para as necessidades que nós precisamos. E um dado importante que está colocado aqui embaixo, estou indo mais rápido agora porque eu tenho que já encerrar, é que 40% deste gasto, né, se baseia em Seguridade Social, nosso INSS. Né? O que é uma polêmica. Na verdade, a CEPAL considera isso como gasto social, mas é uma polêmica porque, na verdade, o gasto em Seguridade Social não é genuinamente um gasto público, é um gasto de gente que contribuiu durante a vida toda para a Previdência Social e agora está recebendo de volta a sua aposentadoria. Então, na verdade, essa é uma distorção. Né? É pouco e 40% do gasto é em Seguridade Social. E pior, né? As classes mais ricas, 20% aqui dos mais ricos, o último decil, o último quintil, fica com metade desse gasto em Seguridade Social, que pode parecer talvez natural, uma vez que os mais ricos contribuíram com mais ao longo da vida toda e agora recebem mais também na sua aposentadoria. Mas, de qualquer forma, só contribui para a desigualdade, para a concentração de renda. Né? Bom, não vou falar sobre isso, né? Mas se a gente pensar numa estrutura de um programa, de uma política de segurança alimentar, a política não pode se basear apenas e tão somente em programas de transferência de renda. Tem que se basear em programas que levem em conta aspectos estruturais, aspectos específicos de alimentação e aspectos complementares voltados às políticas locais. Lógico, a política para as regiões metropolitanas é diferente de uma política para regiões rurais, cuja renda é rural. Então eu resgatei aqui, fui lá no baú, e resgatei a proposta do projeto Fome Zero, de modo geral, que tentava abordar todos esses elementos. Existe um dos elementos que está colocado aqui, nas metropolitanas, nas áreas metropolitanas, inclusive nas pequenas e médias cidades, né, que são os bancos de alimentos. Né. Eu vou deixar para o debate, vamos falar dos bancos de alimentos depois, mas a nossa participação nos bancos de alimentos ainda tem muito chão pela frente. Temos que fazer muita coisa se a gente está pensando nisso. Né. Na verdade, quando eu cruzo todas essas informações, eu vou chegar em alguns dados interessantes. Então aqui, eu estou, só para concluir, já concluindo, né, eu estou considerando os dados da PNAD 2004 que levaram em conta aquele questionário de insegurança alimentar. E a gente cruzou esses dados lá na Unicamp com, primeiro, linha da pobreza, né, os pobres, aqueles que estão um pouco acima da linha da pobreza e assim por diante, né, tanto em termos absolutos como em relativos. E a gente observa que existe um núcleo duro da pobreza e da insegurança alimentar de 9.643.000 pessoas. Talvez se a gente pudesse alargar um pouco essa política, nós iríamos para outros 13 milhões, chegaríamos aí nos 22 milhões de pessoas. Né? Agora vejam que isso daqui representa, né, em termos do total da população, que aqui a gente tem que ler aqui, da insegurança alimentar grave, 70,5% estão entre os mais pobres. Né? Aqui eu tenho duas tabelas, também são complicadas para ver, que tentam cruzar essas informações com outras informações acessórias importantes naquilo que a gente chama de insegurança alimentar. Por exemplo, o número de carências do domicílio, né? Que é o fato do domicílio não ter saneamento, não ter teto, as paredes serem de papelão, essas coisas todas. Dados sobre educação, dados sobre raça e assim por diante. A gente observa que, se nós pegarmos a distribuição de renda, no primeiro decil, a probabilidade de existir insegurança alimentar é 87%, 72% no segundo decil e assim por diante, até que nós chegamos no último decil com 3% apenas de probabilidade. Bom, para concluir então, eu elencaria 3 conclusões importantes aqui para o nosso debate. Né? Primeira, existe uma dificuldade clara
de definir exatamente qual é o nosso objeto. Já que estamos falando em segurança alimentar, não basta focalizar, nós temos que ver o mais amplo, né? 2, estamos vivendo um momento importante para realizar investimentos em gasto social, né? O investimento em gasto social no Brasil é relativamente tímido, né? Então, o Fernando Dantas aí do Estadão vai anotar quando falar que economista da Unicamp diz que o governo gasta pouco, né? Não é isso. Não é isso, né? Estou dizendo que, na verdade, nós gastamos muito mal e poderíamos gastar mais em gasto social. E, finalmente, quando a gente fala em combate à pobreza, mirando a segurança alimentar, a gente tem que complementar programas de transferência com outros programas específicos, locais, de promoção da segurança alimentar, entre eles o Banco de Alimentos, que a gente vai comentar depois. Obrigado.